primeiramente, novamente agradecer a prontidão e dizer aqui de forma pública que o nosso setor ele cresce com informações que vêm de pessoas como o senhor, né? Cientistas e pesquisadores que realmente fazem todo sentido no nosso setor e também nos dão informações para que a gente consiga também adequá-las e utilizá-las no setor. Então, eu agradeço assim de coração tanto a prontidão e também pelo compartilhamento de suas entrevistas e informações para que a gente possa utilizar cada vez mais. Tá? Bem, professor, o senhor quer falar algo? Não, só agradecendo aí o convite para a conversa e obrigado a você pela conversa, pela oportunidade. Ótimo. Olha só, professor, eu queria, primeiramente, eu separei 4 questões para que acho que envolvem todo o cenário que a gente talvez explore aqui, se eu ficar bem à vontade também. Antes de falar, de eu pegar a opinião do senhor sobre o comportamento do crime em condomínios, que a gente fala muito da engenharia social, que é a arte de ludibriar, né, esses jovens criminosos ganham confiança para entrar, para acessar condomínios, e com isso utilizando aí da subtração de pertences, por meio de chaves de fenda, arrombamentos de portas, e com isso, dentro da qualificação do próprio furto, né, você vê que a legislação, ela muitas vezes parece fazer apologia ao próprio perfil do crime, que é o furto. Então, primeiramente, na visão global, como o senhor tem visto o envolvimento do crime hoje, não somente ao condomínio, que isso a gente entra daqui um pouquinho, mas o crime de furto e roubo hoje, junto ao poder financeiro que é gerado pelo tráfico de drogas, certamente seja o maior poder financeiro que venha daí. Não sei se o senhor concorda, mas é interessante que o senhor também coloque esse ponto. Como o senhor vê o crime de hoje? Por mais que a gente tenha uma polícia ostensiva, eu falo diretamente até São Paulo, né, que eu estou em São Paulo, mas, de modo geral, a gente vem decrescendo alguns índices, não é? E outros, e de outro lado, a gente vê que a sensação da insegurança ainda permanece. Qual é esse paradoxo? Como o senhor entende essa visão, no modo geral, hoje, na criminalidade, até por conta da pandemia? Santos, eu acho que você levantou um problema bem difícil, porque ele envolve vários aspectos digamos, da análise criminal e da criminalidade organizada. Geralmente, quem estuda o fenômeno divide a atividade criminal organizada em 3 grandes nichos, ou 3 grandes atividades. A primeira diz respeito à provisão de bens e serviços ilícitos. Eu acho que é o grande espaço do crime, onde o crime organizado surge, né? Quer dizer, as drogas, as armas, produtos falsificados, o contrabando, o tráfico de pessoas, biopirataria, são vários nichos de atividades econômicas ilícitas que são exploradas ou nichos nos quais as organizações criminosas surgem, né? Então, algumas organizações criminosas surgem junto com a atividade. Outras atividades estão lá e são colonizadas por organizações que atuam em outros setores. Mas, de uma forma geral, nós temos esse setor muito importante dos bens e serviços ilícitos que são produzidos, que são oferecidos por organizações criminosas. Nós temos um segundo grupo com as atividades de crime e roubo, que são consideradas predatórias, né? É um tipo de crime diferente. As organizações criminosas surgem para explorar uma atividade como roubo de banco, roubo de domicílios, e muitas vezes parece inofensivo, como você fala, é só um furto, mas muitas vezes esse furto está ligado a uma cadeia de distribuição dos bens furtados, e essa cadeia envolve muitas vezes organizações complexas, por exemplo,
a questão do furto de veículo, né? O furto de veículo abastece o mercado de autopeças, abastece o mercado, inclusive, de contrabando para outros países e troca por drogas, esse tipo de mercado. Então, o furto, muitas vezes, ele pode ser visto como uma atividade inofensiva na ponta, mas ele pode estar articulado a um conjunto de organizações que distribuem esse bem no mercado de bens furtados e roubados, o que é altamente nocivo à sociedade, né? Então, eu acho que esse segundo tipo, esse segundo grupo, né, essa segunda atividade onde o crime organizado atua, ela tem uma natureza diferente da anterior, que eu disse, que é a natureza, digamos, dos bens e serviços ilícitos. A gente está falando aqui do crime predatório, né? O crime que visa ali uma transferência pontual de renda, né? O criminoso se apropria do bem da vítima, né? De forma violenta ou furtando de forma, né, que a pessoa não perceba, mas e isso abastece um mercado, uma longa cadeia aí de atividades ilícitas. E ainda temos um terceiro nível, digamos assim, do crime organizado, de atuação do crime organizado, que diz respeito à própria ideia da governança do crime, né? Algumas organizações surgem com a capacidade de organizar a atividade criminal. Eles muitas vezes são apenas uma espécie de um elemento garantidor da ordem entre outras organizações, né? Então, são tipos mais sofisticados de organização criminosa que podem, muitas vezes, surgir em contextos como Itália, Brasil já tem alguns exemplos de organizações que governam outras organizações, oferecem regras de governança para outras organizações. E, óbvio, a linguagem de todas essas, não importa onde a organização atua, a linguagem é a mesma, é a violência, a ameaça, a corrupção. Então, nós estamos falando de diferentes manifestações de um problema que pode ser muito grave. E no problema aqui que você trouxe do furto e do roubo, ele pode estar ligado diretamente ao crime organizado, né? Embora o ato em si seja um ato pontual, ali o cara que é especializado em furtar ou roubar, por exemplo, relógio. O cara fica ali no aeroporto de Congonhas, no aeroporto do Rio de Janeiro, e só vê que o relógio, né, avisa o outro lá na frente, intercepta o táxi, pega, e você vai descobrir essa cadeia, esse relógio vai ser vendido em Miami, né? Quer dizer, o cara consegue recolocar o relógio no mercado com documentação falsa, relógios caríssimos. Então, muitas vezes o roubo e o furto têm essa característica. Eles podem estar conectados a mercados até globais de bens roubados e furtados. O carro pode ser furtado aqui em São Paulo e trocado no Paraguai, trocado na Bolívia por pasta base de cocaína, por exemplo, né? Eu acho que isso é uma dinâmica muito preocupante. A gente tem que estar atento no sentido de entender essas conexões, usar dados, informações produzidas pelas polícias, pelo Ministério Público, para entender como o crime se organiza em torno dessas atividades. E, muito bem lembrado aí na sua pergunta, a gente não pode descuidar da análise do problema do roubo e do furto, porque muitas vezes passa essa imagem de que são crimes menores, mas muitas vezes não são. O roubo e furto de celular, por exemplo, abastece um mercado, né, muito dinâmico de roubados e furtados desse tipo de bem, que é muito ruim, né, para a sociedade, para a economia, né, para o contexto geral em que vivemos, né? Professor, é muito bem colocado, e por sinal, eu até pegaria aí um gancho. Veja, não sei se o senhor concorda que o crime de furto e junto à receptação, esse binômio, ele, como o senhor comentou, parece ser um crime leve, porque não tem a grave ameaça ou a agressão,
mas aquele cara que encomenda uma peça de um carro, alguma coisa que, algo que seja de um veículo específico. E aí o rapaz fala assim, olha, amanhã eu terei a peça, ou depois da manhã eu terei, que é um mercado que é justamente abastecido por esse furto. Muitas vezes ele gera na outra ponta o latrocínio, não é? Que é o roubo seguido da morte, para que ele subtraia esse pertence, né? Que entra no furto, e aí sim alimente ali um mercado, e aí quando vai se qualificar esse tipo de crime, acaba sendo essa pena branda, né? Exatamente. O furto ou pode ser um roubo com violento, né? Quer dizer, depende muitas vezes o infrator vai disposto a cometer o que for necessário, né? Quer dizer, ele pode estar armado. Se o furto dá certo, é furto, ótimo, né? Ninguém foi ferido, mas pode ser um desfecho violento, com conflito, com morte, latrocínio, com certeza. Não dá para separar essas coisas e falar, não, isso aqui é só furto, então tá de boa, vamos tratar esse infrator aqui como... Tem que entender o contexto no qual ele está inserido. Ele pode estar no furto, mas ele pode ser um cara extremamente organizado, conectado com o mundo do crime, está ligado a uma quadrilha, uma associação, uma organização criminosa. Isso depende, literalmente. E na nossa justiça é muito difícil esse tipo de interpretação, pela nossa tradição, né? Digamos, não ser de direito de common law, né? Quer dizer, que o juiz e o promotor eles não conseguem entender a situação, eles têm que aplicar o que está na lei. Quer dizer, olha lá, não, é furto, então furto é isso. Não dá para, muitas vezes, casar a informação que se tem sobre o infrator e adequar a punição ao contexto. Então, ou fica ruim para todo mundo, porque também tem, obviamente, muito furto que não tem relação com coisa alguma, né? Quer dizer, o cara que furta ali numa loja, é o furto, né, de oportunidade do menino mais jovem, essa coisa toda, que isso não tem grandes importâncias, esse menino poderia ser orientado muito mais do que punido, e do outro lado, o cara que está totalmente organizado, a gente finge que está tratando do igual caso igual do menino, que não é, né? Então, eu acho que isso, o direito brasileiro tem essa limitação, né? Tem esse modelo, né? Continental, europeu, germânico e romano-germânico, que é muito pesado nessa forma de, né, impor a punição, né? Não tem uma interpretação sobre o contexto, não tem uma interpretação sobre o infrator e suas conexões, o que eu acho que seria muito interessante a gente poder evoluir também nessa direção.